Boa noite, gente. Boa noite nessa madrugada. Última live que eu fiz, eu ainda tava em Londres e foi no Festival Afropunk, mas hoje tô aqui no Brasil e pra falar de um assunto muito mais sério. E eu fui convidada pela Joyce e pela Jéssica pra fazer parte da virada feminista online. Hashtag precisamos falar sobre aborto. Pra mim foi um convite inesperado, mas um convite que me deixou muito feliz. Me deixou muito feliz ter a oportunidade de falar sobre isso. Muito honrada pelo convite também. Bom, eu quero aqui fazer um bate-papo e falar das minhas experiências, como tudo que eu sei fazer eu faço assim mesmo, a partir das minhas próprias experiências, a partir do que eu vivo, a partir do que eu sou. Falar de um aborto ainda é um assunto tabu aqui no Brasil, mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre a criminalização do aborto e como isso nos atinge. Principalmente nós, mulheres pretas. Para contextualizar principalmente como que o aborto interfere na minha vida, eu queria falar brevemente de qual contexto eu venho. Eu vim de uma família muito estruturada, assim. Que eu chamo de família estruturada, que eu vim de uma família que eu tinha pai, mãe, irmão e eu totalmente dedicado a essa família. E aí, quando eu pensei em ter uma família, eu pensei em reproduzir esse modelo. Muita gente me acompanha aí nas redes sociais, vê que eu sou mãe, né? Eu sou mãe de uma menina de 2 anos, a Yoluá, e eu sempre posto foto dela, e todo mundo me pergunta, todo mundo acha muito fofo. E as pessoas se espantam quando eu digo, quando conversam comigo, e eu digo que eu nunca quis ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Eu nunca fui uma pessoa muito maternal, eu nunca fui aquela mulher que pegava a criança do colo da mãe, que queria pegar, embalar, eu nunca tive isso. E todo mundo fala, poxa, mas você tem a Yoluá e você nunca quis ser mãe? Não, eu nunca quis ser mãe. Eu sempre quis ter uma família. Isso eu sempre quis. Então pra mim era impensável a maternidade acontecer sem antes eu ter uma estrutura familiar, o que eu chamo de família. Eu ter ao meu lado uma pessoa que compartilhasse comigo a educação dos meus filhos, da minha filha. Quando eu decidi engravidar, eu tive uma gravidez extremamente planejada. Eu planejei, falei, eu quero engravidar agora. E aí eu fui fazer exames pré-gestacionais, né? Antes mesmo de engravidar. Fui fazer alguns exames e naquele momento eu descobri que eu era infértil. Era algo reversível, com medicamento, hormônio e tudo mais, mas naquela época eu descobri que eu era infértil. E aí, pensando sobre o aborto, a partir desse convite, eu fiquei me questionando o quanto da minha não gravidez, do momento que eu comecei a me relacionar sexualmente até o momento que eu engravidei, era de fato uma prevenção que eu sempre tive, sempre fiz, ou apenas decorrente dessa minha infertilidade. Eu queria trazer aqui para esse panorama, para essa virada, que vai ter outras mulheres maravilhosas que vão discutir o aborto de várias facetas, a partir de várias perspectivas e pensando em várias formas de discutir sobre o aborto, a partir da música, do cinema, a partir das leis e tal. Trazer a minha perspectiva de uma mulher casada, de uma mulher numa relação heteronormativa, de uma mulher hétero, cis, e pensar como que a maternidade tem a ver com tudo isso. Então, quando eu planejei ter uma gravidez, eu fiquei me questionando quanto que era de fato uma prevenção minha, ou quanto que quanto que eu não tinha engravidado até aquele ponto por causa dessa tal infertilidade que eu tinha. E eu também fiquei sempre me questiono se eu engravidasse fora do contexto que eu desejava, né? E aí a pergunta é, por que eu não posso planejar e por que eu não posso desejar a minha gravidez? E caso ela aconteça de alguma outra forma, por que eu não posso interromper essa gravidez para que a minha gravidez aconteça no momento que fosse bom pra mim, pra minha família? Como eu acabei de dizer, eu não queria ser mãe. Eu não queria ser mãe solo, eu queria ter uma família. Logo, eu precisava de um contexto. E minha gravidez poderia, por exemplo, acontecer na adolescência. E aí é muito louco a gente pensar que eu não tenho autonomia sobre o meu próprio corpo. É muito louco a gente pensar que eu não poderia decidir o melhor momento para eu ser mãe.
Principalmente nesse contexto de não querer ser mãe fora de um contexto familiar. E isso me atinge não só como uma mulher no começo de uma relação, de um casamento, ou como uma mulher solteira. Isso me atinge hoje ainda como uma mulher casada. A decisão de eu ter ou não um filho agora não é minha. É crime se for minha. É uma decisão do Estado. E do Estado branco, racista, de um Estado de homens extremamente conservadores. São eles que decidem o que eu vou fazer com o meu próprio útero. São eles que decidem como que eu vou gerir a minha própria vida. E aí rola um lance de uma romantização muito grande do ser mãe e que tira a nossa possibilidade de decidir qual que é o momento certo para isso. Qual que é o momento que eu desejo isso. E aí, pensando nessa história toda, a gente precisa discutir sobre o aborto, e precisa discutir sobre o aborto principalmente na perspectiva da autonomia do nosso corpo. Quem decide o que a gente faz com o nosso útero? É uma pergunta muito simples. E aí eu queria levantar 3 pontos. Não, primeiro eu queria falar um pouco de sonho. E aí você vai falar, nossa, Ana Paula, você é muito louca, né? Você tá relacionando aborto com sonho? Sim, eu tô relacionando aborto com sonho, por um motivo muito simples. Nós mulheres, principalmente nós mulheres negras, a gente precisa ter o direito de sonhar. Sonhar com qualquer coisa. Inclusive sonhar de não ter um filho. Ou então sonhar que eu vou ter um filho no momento que seja adequado pro meu casamento. Ou sonhar que eu vou ter um filho no momento que seja adequado depois da minha graduação. Ou sonhar que não quero ter agora, mas eu quero ter dali, sei lá, 1 ano. Ou sonhar que o momento ideal para eu ter filho não é durante a adolescência. E se isso acontecer, a gente tem que ter o direito de sonhar, de interromper essa gravidez e isso não interromper o nosso sonho. Hoje, com propriedade, porque eu sou mãe, eu posso afirmar que ter um filho é uma decisão muito complicada. E ter um filho planejado é muito gostoso. Apesar de todas as dificuldades, é muito gostoso. E essa é uma possibilidade que também nos é negada quando a gente não tem a possibilidade de fazer um aborto de forma legal. Não tem a possibilidade de fazer um aborto de uma forma segura. A gente está matando muitas coisas. A gente está matando as pessoas por fazer abortos ilegais, mas a gente também está matando os sonhos quando as pessoas decidem, por uma pressão social, por um julgamento social, ter esse filho. Eu fico me perguntando quantas adolescentes poderiam não interromper os seus sonhos se pudessem fazer um aborto legal e seguro. Antes de começar a fazer essa live, eu estava dando uma pesquisada nos vídeos de meninas brancas e ricas que são a favor da legalização do aborto. E o que eu achei muito curioso foi uma falando assim, porque se eu engravidasse, eu abortaria, mas eu não abortaria aqui no Brasil, não. Eu abortaria na Alemanha. Eu iria para a Alemanha, faria um aborto seguro, um aborto legal e aproveitaria, pedir um dinheiro a mais para os meus pais e faria umas compras e voltaria ainda pro Brasil cheia de sacola. Aí eu tava lendo aqui, falei, caraca, né? E aí entra uma questão de classe e de raça, né? Porque dependendo da classe social e da raça que você tem, você pode ou não interromper ou não a sua trajetória, o seu sonho, porque você tem possibilidade de fazer um aborto. E essa é uma possibilidade que nos é negada enquanto mulher negra, enquanto mulher pobre, enquanto mulher sem condições de, por exemplo, ir para a Alemanha, fazer um aborto e fazer compras. Então, para mim, talvez romantizando um pouco o meu lado pisciana, mas para mim descriminalizar o aborto é a gente garantir sonhos de meninas pretas, garantir que seus sonhos não sejam interrompidos. Sonho esses qualquer, sonho esses que é individual de cada um. E eu não tô lendo nada do que vocês estão dizendo, mas depois eu vou ler e responder cada um. Eu queria 3 pontos. Queria trazer aqui 3 pontos que eu fiquei pensando também durante o dia. A primeira é sobre prevenção, né?
É sempre uma pressão muito grande essa história da prevenção em relação à mulher. A gente, durante toda a vida, a gente é obrigada a se prevenir. É a gente que cuida disso. O tempo todo. Mesmo casada, né? Pergunta pro seu companheiro, você que é uma mulher casada, casada com um companheiro ou com uma companheira, mas principalmente com os homens, pergunta pra ele se ele sabe a data da sua menstruação, mais ou menos. Pergunta pra ele se ele sabe quantos dias você menstrua. Pergunta pra ele, por exemplo, se ele sabe quais são seus dias férteis. Pergunta pra ele se ele sabe qual o nome do seu anticoncepcional. Então, a nossa obrigatoriedade de cuidar da não gravidez é uma pressão muito grande. E é uma pressão só da mulher. Eu tenho problemas muito complexos com os métodos anticonceptivos. Galera adolescente que tá me assistindo, eu não estou dizendo que eu sou contra. Mas, para pra pensar. Se um homem tivesse que tomar um remédio que mexe diretamente com o seu hormônio, e um homem tivesse que tomar um remédio que mexe diretamente com o seu libido, com a sua dor de cabeça, enfim, que tem efeitos colaterais que são poucos ditos, será que essa indústria do medicamento, que também é majoritariamente de homens, não teria pensado numa outra alternativa? E aí é muito louco, porque a gente tem que cuidar da nossa prevenção e da prevenção dessa família, né, pra não engravidar durante toda a nossa vida. Mas a decisão do aborto não é nossa. A decisão final, que vai decidir se a gente vai ou não ter um filho, é do Estado. Porque ele que criminaliza. É do outro, é do homem. Esse é um grande absurdo, um grande paradoxo. O que traz pra gente uma culpa absurda. Sempre. E principalmente pra nós, mulheres pretas. O segundo ponto que eu queria relembrar é que na gestão da Luísa Erundina, apesar do aborto, em alguns casos, se tornar legal em 1940, foi só na gestão da Luísa Erundina, em 1989, que foi criado centros legais, né, pra você fazer abortos. E aí eu fiquei me perguntando, né, como é importante a gente ter mulheres no poder. Porque foi só na eleição da Luísa Erundina, 40 anos depois dessa lei, que a gente conseguiu ter minimamente e de forma extremamente escassa um lugar seguro e do SUS para mulheres vítimas de violência, por exemplo, abortarem. E mesmo assim, 70% das vítimas de violência hoje não abortam no sistema legal. Por quê? Porque lá elas não estão livres de julgamento. Então, além do aborto ser extremamente violento, além do aborto ser uma pauta pouco dita, ela é extremamente violento psicologicamente. E a gente sofre uma pressão da sociedade, porque até as mulheres que por lei podem fazer aborto, elas não fazem em clínicas legalizadas. É por isso que a gente precisa falar sobre aborto. O segundo ponto é que tem muita gente que se diz contra o aborto, que diz assim, eu não vou fazer um aborto não, porque fazer um aborto significa... Eu nunca faria um aborto, sabe? Eu nunca levaria uma amiga pra fazer um aborto. Ok, tudo bem. Ok se você pensa assim. Mas lutar a favor da discriminação do aborto significa lutar pelo direito do corpo da mulher. O direito individual desse corpo. Lutar pela autonomia de cada mulher. Você não precisa fazer um aborto, você não precisa achar legal, você não precisa estimular ninguém, você não precisa de fazer nada disso. Mas você precisa, sim, lutar para que a gente tenha autonomia de decisão dos nossos corpos. E aí isso é muito fomentado pelas religiões, né? Mas mais de 80% das pessoas que abortam se dizem religiosas, católicas e evangélicas. Então, ninguém aqui precisa afirmar que faria um aborto, nem aqui precisa afirmar que é a favor, que vai estimular e que vai ajudar, não. Mas sim, precisamos todas garantir a autonomia dos nossos corpos. Precisamos todas. E aí,
pra finalizar, a minha última provocação é: quem morre com a criminalização do aborto? Quem mais morre? Somos nós, mulheres pretas. Somos nós que não temos dinheiro para ir para a Alemanha para fazer um aborto. E por isso que essa pauta é muito nossa. E é urgente. Porque somos nós que morremos. A cada 9 minutos morre uma mulher. 70% dessas mulheres são negras. Então essa pauta é nossa. Nós, mulheres negras. Nós, mulheres negras, que precisamos lutar para a discriminação do aborto. Nós não podemos ser presas, nós não podemos não ter direito a um sistema de saúde que nos acolha quando a gente precisa interromper uma gravidez, quando a gente deseja interromper uma gravidez, não necessariamente por necessidade, mas por desejo, porque o desejo é nosso. Esse projeto são 24 horas, mulheres poderosíssimas falando sobre vários temas. Como eu disse no começo, de cinema até leis, avaliando leis e até casos históricos de aborto. Eu quis contribuir a partir da minha própria experiência, eu quis contribuir a partir do meu lugar de fala, né? De quem eu sou. E trazer todas essas provocações. Eu tô vendo muita gente comentando e eu prometo responder cada um a partir dos comentários. Queria parabenizar as meninas pela organização desse evento. Parabenizar porque se a gente precisa falar, por que não fazer isso de forma online, né? Que é um espaço que minimamente a gente tenta garantir uma democracia de fala e minimamente a gente tenta garantir algumas reformas. Mesmo assim, eu sempre digo que reforma, debate, a gente pode fazer aqui online, mas a revolução a gente vai fazer nas ruas. É na canetada, é na eleição, é na luta e é nas ruas. Então, eu convido a todos a ficar atentos também aos movimentos fora do online, os movimentos aí pessoalmente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero poder contribuir, estarei atenta nas próximas 24 horas e parabéns pela iniciativa.